Você já foi numa casa de swing e sabe o que acontece lá dentro? Olá, eu sou a Marina Rotti. E eu sou o Márcio Wolff. E nós somos o casal Marina e Márcio. E estamos aqui à frente do Ponto Z Podcast junto com a TocaCast Studios. Exatamente. E hoje a gente vai bater um papo, né? Sobre casa de swing, balada liberal. Qual que é a diferença? É tudo igual? Todas são iguais? Enfim. A gente precisa começar falando do que a gente precisa começar falando do nosso canal, para você se inscrever no canal? Exatamente. Se inscreva aí no nosso canal, tá? Ative o sininho para você ficar ali ligado nas notificações, receber todas as novidades. E a gente tem muita coisa boa programada aqui nesse canal. E hoje o papo é sobre casa de swing. Muito bem. Vamos então pensar sobre casa de swing. Você com certeza já ouviu falar sobre o assunto, com certeza... Ou você torceu o nariz, não querendo nem ouvir, ou você achou curioso, interessante, né? Mas o que é, na verdade? O que significa isso? E para que as pessoas vão lá na casa de swing? Isso é muito interessante, porque todo mundo acha que sabe o que é, né? Se perguntar para qualquer pessoa sobre casa de swing ou sobre swing, a pessoa vai afirmar categoricamente o que é lá, né? E a gente percebe que as pessoas não fazem a mínima ideia da realidade. Então, nem nós fazíamos, né? Nós começamos a frequentar casas de swing tem 15 anos ou mais ainda, né? E eu lembro que, assim, a minha ideia de casa de swing era uma loucura. Eu morria de medo de entrar, de passar pela porta. E olha que engraçado, na minha cabeça... Nada acontecia, entende? Não tinha essa imagem de que eu tinha que tirar roupa, ou que ia estar todo mundo pelado, todo mundo já se pegando. Para mim não tinha isso, só que o medo era tão grande, eu nem sei de onde vinha esse medo, talvez do desconhecido, né? Justamente de não saber o que acontece lá dentro. Você não pensava que estava todo mundo pelado, se pegando? Eu não pensava, mas isso é uma coisa que a maioria das pessoas pensam. A maioria pensa que entrou ali, passou da porta inicial, já tá todo mundo pelado, todo mundo se pegando, ninguém é de ninguém, aquela loucura, e não é bem isso, né? Pois é, e aí a gente foi descobrindo na prática. E a partir da primeira vez que a gente foi numa casa de swing, que é a Inner Club, inclusive, né? Olha, a gente já faz tempo. A Inner tem o quê? Fez agora 24 anos. A Inner Club. E olha que difícil, não é difícil assim, mas demorou pra gente ser amigo lá e conseguir ter mais acesso à galera da Inner Club. Apesar do Márcio conhecer a filha do dono há muito tempo, né? A gente poderia começar contando a nossa história, né? Manda, de como a gente conheceu uma casa de swing. Pode ser. Então, essa amiga nossa, filha do dono, era amiga de farra, de amigos. A gente estava sempre junto, viajava junto, estava sempre se encontrando. E o pai dela decidiu montar a casa de swing. E no começo, né, nos primeiros meses, quando tinha algum evento, alguma festa, aniversário da família, ele fazia lá. Mas calma, gente, não é bem lá assim. Ele fazia lá, mas ele fechava tudo, fechava toda a parte dos reservados, fechava as salinhas, era um evento fechado, só a família participava e os amigos. Então, era um espaço para eventos, né? Como se fosse uma balada. Tava lá a avózinha, a tia, o primo, o sobrinho, né? A gente comemorava ali. E o Leandro, que era o irmão dela, ele chegava na minha orelha e ficava contando o que acontecia ali, né? E a gente acabou... E eu depois já te falava, né? Ele me contava, o irmão dela ia me contando, nossa, Márcia, aqui acontece isso, faz isso, não sei o quê. E aí eu fui contando pra você e deu aquela curiosidade, né? Uhum. A gente tava o quê? Não, a gente tava noivo ainda, né? Não, a gente tinha acabado de casar, eu acho. 24 anos? É verdade. Sim, a gente tem o mesmo tempo de casados que a Inner. A gente tem 24 anos, foi bem no comecinho do nosso casamento. E aí foi muito interessante, porque a gente foi ali nesses eventos fechados de família, né?
Mas foi surgindo aquela curiosidadezinha de conhecer exatamente o que é, mas a gente não se falava, né? Não. A gente não falava sobre isso um com o outro. Não, e depois disso a gente ainda mudou de cidade, a gente foi morar em Londrina, depois a gente foi morar em Belo Horizonte. E aí demorou muito tempo, né, pra gente pensar em fazer swing, em colocar swing na nossa vida. Até porque, gente, vamos combinar um negócio aqui, cá entre nós. Uma pessoa monogâmica, alguém que nasceu no padrão, teve a criação totalmente padronizada, e casa de branco na igreja, aquele sonho de boneca, de princesa. Gente, a gente não casa pensando que vai fazer swing. Não. Sabe? Isso nunca passa na nossa cabeça. Pelo contrário, a gente entra nas relações com o conto de fadas, assim, super em alta, né? Vai dar tudo certo, a gente vai ser felizes para sempre. E aí, conforme a vida vai acontecendo, a gente vê que não é assim. A gente vê que os relacionamentos são muito mais reais do que a gente gostaria que fossem, talvez, né? Sim. A gente se ilude bastante quando tá apaixonado, quando a gente é romantizado todo esse negócio. E aí, quando vem a vida real, a rotina, o dia a dia, os problemas, né? O desejo continua, né? A atração por outras pessoas continua, é complicado. Então, você vai descobrindo isso, que ninguém morreu não, viu? Esse negócio de, vai casar, vai morrer, isso não existe. Ninguém morre, ao contrário, a gente começa uma vida. Se a gente começa uma vida a dois, como é que a gente pode se fechar tanto? Enfim, são filosofias e questionamentos que a gente foi tendo ao longo da vida. Por isso nós estamos aqui hoje, né? E a gente passa isso para você que está assistindo e está se interessando no assunto. Mas voltando, onde estávamos? E aí, voltando ao tema, a gente conheceu o espaço, né, sem estar funcionando efetivamente como uma casa de swing. E aí você falou, a gente mudou de São Paulo, morou em Londrina, Belo Horizonte, passou... Tivemos filhos. Passou muito tempo. E uma vez a gente estava em São Paulo, a gente não morava em São Paulo, mas a gente estava em São Paulo numa data que era exatamente o nosso aniversário de casamento. Sim. E a gente sempre sai para jantar no aniversário de casamento. Uhum. E aquele ano, aquela vez, você me perguntou onde a gente vai hoje. E eu estava pensando em ir nessa casa de swing. Em ir na Inner. Mas eu não te falei nada. Eu te falei assim, não, vamos saindo, a gente decide depois, né? E fiquei sabendo depois que você também já estava pensando de lá. E foi engraçado, porque a gente saiu de casa. Sem falar nada. Sem falar nada pro outro, sem destino, entre aspas. Aí chegou uma altura que a gente olhou pro outro e falou, e aí, pra onde a gente vai? Eu tô pensando no lugar, e você? Será que é o mesmo lugar? Não, eu pus a minha roupa mais sexy. Era um vestido aqui em cima do joelho. Sem decote. Sem decote, todo fechado, minha até aqui, ó. E foi muito engraçado, porque... Maravilhoso. Aí a gente falou, putz, estava precisando conhecer a Inner. Aí, enfim, vamos. Mas é a coragem para entrar, né? A gente entrou efetivamente para conhecer. Depois a terceira vez que a gente parou na frente, né? Parou uma vez, não, vamos embora. Então, muito medo. E a gente não sabe medo do que a gente tinha medo. A gente tem uma paranoia de que todo mundo vai saber que a gente foi numa casa de swing. Isso é um outro ponto. Né? A gente tinha um pouco desse medo, né? De, poxa vida, eu vou parar o carro ali, eu vou entrar, vão ver a gente entrando, amanhã tá todo mundo sabendo, família, até por amigos. Conta da nossa vida, né? Que igreja, né? Religião, tá todo mundo sabendo que a gente foi numa casa de swing, mas é uma coisa tão maluca, digamos assim. Que depois que a gente entrou, a gente viu que não tinha nada demais. Que era super interessante, era bacana, o ambiente... Parecia assim, de tentar explicar, Parece uma balada normal. Só que tem vários bancos, vários sofás para você ficar confortável sentado. E uma pista de dança, assim, no centro, ok? E geralmente numa balada normal não tem muito lugar para sentar. Você entra e fica lá em pé dançando até morrer, né? Super cansativo. As casas de swing, não, elas são mais focadas assim no casal mesmo, então o pessoal sempre tem uma mesa, sempre tem um lugar para sentar, principalmente na Inner, que a gente agora que conhece o pessoal, e gente, um beijo, inclusive para vocês, mas
A gente sabe da proposta deles, Sim. que é justamente essa, que cada cliente que vá lá se sinta muito confortável, que ele não tenha medo de sair um pouco da sua mesa e perder o lugar, como acontece muito, né, em baladas normais. Não, sua mesa está aqui, sua cadeira está reservada aqui, ali, confortável, vai, brinca, sai, volta, conversa, tá tudo certo, né? Enfim, voltando então. E aí é isso, a gente sentou lá num sofazinho, pedimos guaraná, que a gente não tomava nem bebida alcoólica a gente tomava, não. A gente pediu guaraná. Ah, que coisa. Não, mas a gente pediu gelo e laranja. Gelo e laranja. Não, e assim, morrendo de medo, né? Sei lá, uma mistura de sensação, aquela... Nem sei como chamar, uma ansiedade muito grande, uma curiosidade de saber o que está acontecendo por ali, né? Porque ali na pista nada acontece. Sim. Os casais vão chegando, vão sentando cada um num sofazinho e aí fica parecendo, sei lá, o ônibus da CPTM. Nossa, você é velho, hein? Entregou a idade. Aquele busão, enfim. E fica todo mundo sentado ali, nem conversando, não, fica entre eles, olhando. E a pista de dança ali, alguns casais, algumas pessoas dançando. Isso. O que passa na cabeça das pessoas nessa hora? Eu acho que isso é uma das coisas interessantes da casa de swing. Porque você nunca foi, primeira vez, tá lá com seu marido, seu namorado, sentou. Cara, é inevitável, você começa a olhar para os lados e começa a imaginar, puxa, será que aquele casal combinaria com a gente? Né? Mas esse é um ponto interessante de falar, porque uma casa de swing é diferente de uma balada, né, que não é liberal, digamos assim, onde as pessoas não se olham muito. Às vezes a gente vê confusão em alguns lugares porque tá olhando muito para minha mulher, tá olhando, enfim. Ali não, nesse momento as pessoas se olham muito, né? Cada um pega o seu sofazinho ali, seu lugarzinho, e começa a dar aquela geral, né, em todo mundo, em quem tá dançando, nas outras pessoas que estão sentadas, em quem tá entrando, né? Então, e esse é um dos grandes fetiches, né, das casas de swing. O olhar, a paquera, exatamente. O voyeurismo. Tem muita gente que vai pra casa de swing e não tem relação com ninguém. Elas pegam o seu, sei lá, whiskyzinho, vinhozinho, senta e fica observando as pessoas. Sim. O clima da paquera já é suficiente para estar, né, acendendo aquela chama ali pro casal, e para eles é o suficiente. Tudo numa casa de swing é pensado para estimular a sexualidade. Tudo. O cheiro, a iluminação, luzes, as bebidas, a música, as conversas, os shows. Aí vem, dentro da casa de swing, sempre tem um show de striptease. Sempre. Sim. Ou é um homem, ou é uma mulher. Geralmente ou é um masculino e um feminino. Né? Mas sempre tem. Por quê? Para estimular essa parte, né? Todas as coisas que a gente pode aproveitar do nosso corpo. Então você vê uma pessoa ali fazendo uma dança sensual, tirando a roupa, sabe? Isso dá um gás no relacionamento. Você fica olhando assim, cara, que legal isso. Que interessante, né? E tem pessoas que se chocam com essa atitude, né? Eu falei, nossa, eu já vi cada cara em casa de swing, amor. Eu já vi uma pessoa falando assim, as caretas, tipo, que absurdo, ela tirou a roupa. Mas eu achei interessante que o que acontece ali numa casa de swing, para quem tá conhecendo, né, assim, a primeira vez, é um choque. Mas é um choque positivo, porque faz com que a pessoa comece a pensar em outras questões de sexo e consiga falar com o parceiro, porque um dos grandes problemas de relacionamento na parte sexual é que os parceiros não se conversam, né? O marido não sabe quais são as fantasias da esposa, a esposa não sabe quais são as fantasias do marido, eles não conversam sobre sexo, né? Era o nosso caso, né? A gente casou, nosso sexo era delicioso, mas eu pensava, poxa, ela poderia ser um pouco mais safada na hora ali do rola. Pensava, e você também pensava a mesma coisa, você me falou já. Mas a gente não conversava sobre isso, né? A gente começou a conversar efetivamente mais sobre essa questão, né? Mais assim, abertamente, digamos assim, depois que a gente foi conhecer uma casa de swing. Exatamente. Então, quando você fala positivo, eu concordo com você.
E às vezes as pessoas elas têm esse choque e elas se assustam, porque talvez elas estejam muito distantes de se abrir para a sexualidade. E aí caem direto numa casa de swing, numa balada liberal e tem aquele choque mesmo. A palavra acho que é choque, né? Mas assim, se você está disposto a ampliar seus conhecimentos, a se conhecer melhor, né, conhecer seu corpo, o funcionamento da sexualidade, não é sobre ter o ato sexual, não é sobre, né, se relacionar com alguém, é sobre você com você mesmo. Você pode ir e ver lá, começa a avaliar as tuas sensações, o que que você está pensando, o que que você está sentindo, está sendo demais, está sendo de menos, né? E aí você vai, dessa forma, entra o positivo, você vai crescendo, né, como pessoa. Sim. E é importante falar que nada é obrigatório lá, né? Você não é obrigado a fazer nada. Se você quiser ir lá, pegar um lugarzinho, ficar sentadinho tomando drink a noite inteira, ok. Se quiser dançar, você dança. Se quiser dar uma volta lá atrás para ver o que está acontecendo, sem que ninguém te puxe para uma salinha para transar, ok. Né? É a questão da liberdade, né? Aquele lema de tudo é permitido ali, mas nada é obrigatório, né? Exato. Mas volta ao ponto, você estava contando da casa em si, da estrutura. Você falou que tem as mesinhas, tem a pista, e é só isso? Acabou? Não, sim, verdade. Só tem isso? Aí a gente fica ali, né, dando uma olhada nos casais que estão ali também no mesmo ambiente, quem passa do nosso lado, né, aquele vai e vem todo, e imaginando o que vai acontecer nessa noite, né, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu acho sensacional essa frase. Enfim, e aí, se você quiser começar a dar vazão a isso, existe um espaço nas casas de swing chamado de reservado. Tá? Algumas pessoas também usam a palavra labirinto, mas existe uma diferença entre essas duas. Labirinto, na verdade, era uma das atrações que existiam nas casas de swing. Labirinto mesmo, corredores bem apertados para lá e para cá, que você entrava com seu parceiro e ficava, sei lá, tentando encontrar a saída ali dentro. Isso, ligava um ambiente ao outro, mas você tinha que passar por esse labirinto para chegar num determinado lugar. Exatamente. Com o propósito qual? De você cruzar com alguém, né? E é tão apertado que você acaba, né, encostando um no outro ali, sem querer, querendo. Provocando um contato. Provoca-se um contato, né? E através desse contato pode levar, de repente, a uma troca de verdade. Só que, gente, eu lembro muito bem desse momento. A gente tava, acho que era no Casablanca já, que a gente começou a frequentar também o Casablanca, quando aconteceu um incêndio na Boate Kiss. E, cara, foi assim uma revolução na comunidade swinger, justamente por conta do labirinto. A coisa que as pessoas mais falavam é, gente, se der um problema nas casas de swing e a gente está dentro do labirinto, morre todo mundo. E a partir desse momento, as casas foram tirando o labirinto, né, das atrações. Hoje, acho que não tem mais nenhuma. Talvez o Enigma tenha um labirinto, se eu não me engano. Mas é bem mais curto e mais aberto do que era antigamente, né? Isso. Então, antigamente era meio, você errava o caminho mesmo, enfim, era mais complicadinho. Eu acho que foi super importante. Então, usa-se ainda o termo labirinto, mas... O nome é reservado. O nome é todo reservado, que são várias salinhas, tem de tudo lá, viu, não gente? é só labirinto, né? Hoje nem tem mais labirinto, enfim. Aí a gente tem sala coletiva. O que é uma sala coletiva? É uma sala... é uma sala que geralmente tem uma cama muito grande ou um sofá muito grande, onde várias pessoas podem estar interagindo ali ao mesmo tempo. Tá. Né? Tem Vários as casais. salas privativas, as cabines privativas. As cabines privativas, elas sempre vão ter uma porta com uma fechadura. Você pode estar ficando só o casal ali, né? Ou 3 pessoas, 4 pessoas naquela salinha. Tem as cabines de glory hole. Isso é famoso. O que aqui são aqueles buraquinhos. Essas cabines são parecidas com as cabines fechadas, digamos assim, só que as paredes possuem alguns buracos, onde as pessoas podem estar colocando ali a mão e outras coisas também, se é que você me entende. Vou fazer um parênteses aqui no Glory Hole, porque essa é uma das salas mais procuradas e é uma das fantasias mais loucas, assim, para os iniciantes, que as pessoas mais procuram mesmo na hora de começar. Por quê? Porque existe aquela ideia eu estou fazendo algo, mas eu não sei com quem é. Se eu não sei com quem é, porque eu não estou fazendo.
Cara, a psicologia disso é muito louca, mas é exatamente isso. O casal entra na salinha, fecha a porta e eles só veem um ao outro. Vamos supor, eu e o Márcio, a gente tá lá dentro, a gente só vê nós dois. De repente, entra pelo buraco, a gente não pode nem falar aqui o que entra pelo buraco, mas você já vai imaginar o que entrou. A tromba. Enfim... E aí você brinca, e a pessoa que coloca a tromba do elefante dentro do buraco do glory hole, ela tá buscando algum tipo de interação. E aí as interações acontecem, todas as interações que você imaginar. Só que um não vê o outro, ninguém sabe quem é que tá do lado de lá da parede. E, então, às vezes acontece uma troca, né? Então, o homem que está do outro lado começa a interagir com sua parceira, você interage com a mulher do outro lado, também ela interagindo com você, com a parede no meio ali, os buraquinhos, né? Só que ninguém se vê efetivamente, só fica sentindo, né? Gente, então isso é muito, muito louco, porque se você pensar bem, na verdade a gente está reduzindo uma pessoa ao genital dela. Isso é como se você não tivesse uma pessoa por trás. Se não tem uma pessoa por trás, é como se fosse um vibrador, é como se fosse, sei lá, um brinquedinho. Não é traição, não é nenhum problema. Você não está fazendo absolutamente nada demais. Só que, gente, não é bem assim que funciona, né? Então, para os iniciantes, para quem está começando, o glory hole é uma das coisas que mais funciona. As pessoas procuram bastante isso, porque tem essa coisa assim, não tá acontecendo nada demais. Não há uma pessoa do outro lado, né, da parede. Louco isso. E é interessante a gente acompanhar a evolução, né, do glory hole, Eu ia falar exatamente isso. O glory hole evoluiu pra caramba nos últimos anos. Porque antigamente era um buraquinho até pequeno, digamos assim, em uma determinada altura. Só que imagina, se ele tá a 1 metro de altura, quem é muito alto tem que ficar agachado para conseguir estar encaixando ali as coisas. Quem é muito baixo, não adianta, tem que ficar na pontinha do pé para conseguir colocar um membro ali, digamos, né? Então hoje a gente já encontra glory hole na vertical, né? Então não é só um buraquinho redondo, ele é mais amplo, né? Para conseguir, né, satisfazer o mais baixinho e o mais alto. Né? E também encontramos os glory holes que são flexíveis, eles não são mais MDF. Usam um couro sintético ali. Ou seja, fica um de lá, outro de cá e o movimento acontece. Você não fica batendo ali na madeira, né? Você tem aquele movimento o movimento acontece mais naturalmente. Muito doido. Volta parênteses, fecha parênteses. Esse foi Glory Hole. Mas assim, até hoje é muito... E tem casais até experientes que amam o Glory Hole. Interessante. Então, mas aí entra a personalidade de cada um. Eu, por exemplo, não sou fã de Glory Hole. Nunca gostei. Pra mim, depende muito do dia. Tem dia que eu falo assim, hoje eu tô afim de um buraquinho. Pra mim, depende. Eu não sou muito fã. E aí, que mais? Aí além, essas são as básicas, vamos colocar dessa forma? Sim. Aí cada casa de swing coloca o seu toque especial. Qual que é o toque especial? Vamos lá. A Inner, que é a maior casa de swing do Brasil atualmente, gente, ela é enorme. Tem gente que chama de Disneylândia do swing, pra você ter ideia, né? Ela tem um ônibus dentro das instalações dela, dentro do reservado. Nossa, Marina, um ônibus, mas um micro-ônibus. Não. Não, é um ônibus mesmo, um ônibus grandão. Aquele que você pega todo dia mesmo, esse aí. E tá sempre lotado. É sempre horário de rush naquele busão ali. Pelo amor de Deus. É um barato. Foi um baita sucesso. Acho que nem eles esperavam que ia ser um sucesso assim, né? Pois é. E aí, sempre movimentado. Lembrei até do Paulo falando, né? Que ele imagina que as pessoas querem dar vazão às suas fantasias. Então ele cria dentro ali do reservado da Inner tudo que ele ouve falar ou que ele acha que vai ser interessante, né? Então, por exemplo, não seria interessante se a gente pudesse transar dentro de um ônibus? Ah, seria, então bota um ônibus. Nossa, não seria interessante se a gente pudesse transar na pracinha pública? Então põe uma pracinha dentro. Gente, tem pracinha. Tem octógono, tem ringue, tem barraca do... Não pode falar. Tem uma barraca, você tem que ir lá pra descobrir.
Tem calabouço, masmorra, cinema, sala dos véus. É isso, a imaginação é o limite. Na Iner Antiga já teve consultório de dentista, elevador. Elevador, lembra do elevador? Lembro, então é isso. A Iner é assim que funciona, gente. Sempre tem alguma coisa diferente lá, justamente para dar vazão às fantasias. Qual é outra casa que traz um toque especial na área do reservado, amor? Aliás, com todas, né? Mas vai falando. Todas. Eu acho que, assim, a gente vamos falar um pouco também sobre balada liberal, até para o pessoal entender a diferença, né? Mas já? Não, mas tô pensando aqui em alguma outra. Não, Enigma tem um barco. Não, mas tinha. Agora o barco é só o bar. Não tem mais o barco atrás para interação. Mas tem um barco. Sim. E você entra no Enigma, gente, é enorme. É um salãozão, pé direito altíssimo. Um barco ali. Aí você passa pela pontezinha para poder ir pro reservado. Tem esse bagulho legal. A Griffin tem avião. A Griffin tem um avião. A Liberty é um Megane. Tem um carro para interação. Não tem um ônibus, mas tem um carro. A Griffin também tem uma sala escolar, parece uma sala de escola mesmo, com lousa. E as cadeiras, assim, de escolares, né? E tem casas que... A Hot Bar tem o calabouço, né? Tem um que calabouço. Você se prende lá, tem as grades. Tem sala aquário, né? Sala aquário é aquela que tem uma parte de vidro muito grande para o pessoal conseguir ver o que está acontecendo lá dentro. Exatamente. Então, cada casa de swing acaba trazendo o seu toque especial ali pro reservado, para dar vazão às fantasias sexuais. Que eu acho que foi esse o motivo de se criarem casas de swing, né? Porque antes, as pessoas não faziam swing, óbvio que faziam. Sim, isso é tão antigo, gente. Isso é antigaço. A gente pode até falar muito da história, não só do swing, mas da evolução sexual mesmo das pessoas, como tudo aconteceu. E a gente, não sei nem se vai ter tempo hoje, mas no próximo vídeo a gente pode fazer isso. Porque existe um livro muito bacana que o cara traça um paralelo entre os nossos primórdios lá, dos caçadores-coletores e a comunidade liberal hoje. E ele diz no livro dele que a comunidade liberal hoje é o que mais realiza, é o que mais se identifica, né? O mais próximo daquela realidade ancestral lá. Onde a mulher tem muita liberdade, onde a mulher ela que toma frente, ela é que é endeusada, vou colocar entre aspas, né? Mas, enfim, não tem essa distinção super grande, essa diferença muito grande entre homens e mulheres. No swing, não, tudo é muito mais equalizado. Sim. Sabe? E que remete muito mais... Bom, já estou dando spoiler, né? Enfim. Onde nós paramos? Como surgiram atrações diferentes. Como surgiram. Então, a galera já se reunia, né? Antes reunia-se nas casas dos outros, ou alugavam sítios, hoje seria um Airbnb, né? Enfim, alugavam as coisas, iam fazer festas. E nessas festas, eram festas para beber, para comer, para dançar, para se divertir e... se tiver transar, vontade, realmente, também. Né, ter interação sexual ali. Só que, gente, vamos combinar que é muito complicado. A gente, por exemplo, morando aqui em cidade grande, em São Paulo, todo fim de semana você tem que viajar para poder encontrar os amigos, ou depender de um lugar escuro, de um lugar fechado, de um lugar clandestino, né? Porque... se hoje a prática ainda é condenada, imagina, sei lá, uns 20, 30 anos atrás. Era muito pior. E aí o pessoal falou, não, vamos começar a ter uns lugares para nossos encontros. E o pessoal começou a ver também que começou a surgir isso lá fora, né? Então os Estados Unidos começaram a ter casas, né, de swing, né? Ou seja, estabelecimentos onde as pessoas se encontravam para sexo. Né? E aí decidiram fazer a mesma coisa no Brasil. Uhum. E aqui em São Paulo, que é a nossa cidade, né, começou ali com não era nem o Bom Vivant. Antes do Bom Vivant tinha outra casa, não era? Fugiu o nome. Putz, eu não vou lembrar. Suzana? Gente, coloca aí no comentário se você souber. Enfim, aí o pessoal se reunia, só que a casa começou a ficar pequena.
porque era muita gente se reunindo, muita gente querendo se encontrar, querendo se divertir. Não, vamos abrir outros espaços, vamos alugar, vamos arrendar ali um Marrakech, que era uma casa noturna normal. Vamos arrendar um dia aqui do Marrakech pra gente trazer a nossa galera do swing, vamos? E aí foi super sucesso, deu super certo. E aí o cara do Marrakech falou, tá, gente, valeu, não precisa mais de vocês, deixa que eu toco aqui a galera. Transformou o Marrakech todo em swing. Virou uma casa de swing. Aí veio a Inner, e aí vieram outras casas, enfim. E essa história de como aconteceu, nós tivemos o privilégio de ouvir justamente pelo dono da Inner. Né? Com esses detalhes de onde eles iam, de como fazia, como era, se era apertado, se era escuro, se era bom, se era bem atendido ou não. Cara, que riqueza, que felicidade a gente poder ter esse privilégio. E a gente vai precisar gravar esse depoimento dele. Já falei que a gente quer um depoimento dele. Vamos ver se a gente convence. Mas seria sensacional. E aí, a partir disso, né, a galera começou a perceber que era um negócio interessante. Dá dinheiro, as pessoas querem se divertir. Você imagina, é lotado uma diversão para adulto, né? Todo final de semana que você vai, tá lotado. Pô, vamos fazer mais. Aí foram abrindo mais e mais casas. E aí teve uma época... Podemos abordar já da balada liberal, que eu já entro nesse sequência. Porque teve uma sequência de casas de swing que foram abrindo em São Paulo. E aí, de repente, surgiu a ideia, né, do dono de uma casa de abrir uma outra casa bem parecida, só que chamando de balada liberal, né? Onde o espaço maior, né, o atrativo maior da casa não era o reservado, o espaço de interação. A grande Nefertiti. A Nefertiti, né? Então era o espaço mais atrativo, era a pista de dança, uma pista grande de dança e tal. E foi muito interessante, porque começou a atrair muita gente, né? Pessoas que não aceitavam ir numa casa de swing, mas por falar que era uma balada diferente, uma balada liberal, eles acabaram indo. Então, e tinha esse negócio, acho que até hoje algumas pessoas ainda têm essa imagem de que swing é pra gente velha, casais que já passaram da meia-idade, que já têm um relacionamento mais firme e aí querem, sei lá, apimentar ou mudar alguma coisa na relação, né? O liberal não. Então, para tirar essa ideia, né, que não é verdade, nunca foi verdade, veio a Nefertiti. Vamos colocar a balada liberal, porque a gente atrai uma galera mais nova, a gente começa a mostrar o que é realmente essa prática e se diverte e a coisa fica mais ampla. E é engraçado isso, você me falando, lembrando, né? Que nós vivemos essa transição. Sim, a gente ia no Casablanca, que era uma casa de swing, e muitas vezes a gente saía do Casablanca e ia pra Nefertiti. Nós vivemos essa transição. E no começo, quando a gente falava assim, balada liberal, o que é? Falei, todo mundo é igual casa de swing. Era muito claro, não tinha diferença. Hoje, tem o quê? Uns 15 anos? Por aí. Hoje, é muito clara a diferença entre uma casa de swing e uma balada liberal. Tá? É diferente. E a gente que acompanhou essas mudanças consegue perceber isso com mais clareza e pode passar isso para o pessoal que está vindo aí entender melhor também, né? E qual é a diferença? Tá bom. Hoje a gente conta? Dá tempo? Vai dar tempo de contar ou a gente deixa para próxima? Talvez. Não, vamos contar. É que o swing, assim, vamos lá. O swing já é a palavra que fixa e fecha em troca de casais. E aí... nem tudo que você quer fazer numa casa de swings é uma troca de casais. Sim. Às vezes você tá afim só de sentar e olhar, às vezes você tá afim só de se exibir, às vezes você quer ficar com 3 pessoas, quer fazer uma homenagem, às vezes, sei lá, entra no grupal, enfim. As possibilidades dentro de uma casa de swing são infinitas, é tudo o que você quiser fazer e o outro também tá afim de fazer com você, né? E aí ficava meio estranho a gente chamar isso só de casa de swing. Inclusive, aí vem a balada liberal. Que o liberal, ele sai dessa bolha da troca de casais, dessa única prática. Sai dessa bolha da troca de casais, dessa única prática e amplia para todas as práticas sexuais não convencionais. Sim. E tem também uma diferença muito grande de estrutura, né? A balada liberal, ela não é focada no sexo.
ela é focada mais no social, digamos assim. Então a balada liberal ela vai ter uma pista de dança maior, né? Um som mais potente, sempre leva DJs renomados, entendeu? Ela também tem, claro, a parte do reservado, mas é menor, digamos assim, não tem tantas atrações a parte do reservado como uma casa de swing. Sim. Essa é a diferença básica? Essa é a diferença básica. Mas é legal você visitar e conhecer para entender melhor, né? Ver com seus próprios olhos. Isso é uma coisa que a gente fala desde sempre. Nada substitui a tua experiência. Precisa ir lá e ver com os próprios olhos, porque você pode estar imaginando uma coisa completamente diferente. Chega lá, você... me achei. Né? Foi o que aconteceu com a gente, né? Aconteceu com a gente. A gente, de repente, fala, putz, nossa... Parece que eu nasci para isso aqui. E não estou falando nem da questão do sexo em si, né? Mas a questão do ambiente, da liberdade, enfim. A gente acabou se encontrando muito nesses ambientes. É muito bacana. Exato. E o que mais da balada liberal? Temos, em São Paulo, vamos falar um pouquinho, né? Em São Paulo a gente tem dois ícones muito fortes, né? De balada liberal e de casa de swing, né? Sim. Então a Inner é a maior e melhor casa de swing do Brasil, sem dúvida, né? E a Hot Bar, uma balada liberal, muito boa, né? A balada liberal a gente tem algumas outras pelo Brasil que são boas também, né? De casa de swing, tá difícil, né? Tá difícil. É porque, gente, é complicado, né? A gente tá falando aí de um assunto que é rodeado de tabus, que é rodeado de preconceitos. E agora, nos últimos 5 anos, é que houve uma abertura para a gente conseguir falar sobre isso. Inclusive, Sim. aqui no nosso canal, a gente varia bastante, né, as ideias, os vídeos, os convidados, porque a gente vai percebendo que a escolha que a gente faz de ser liberal ou de ser swinger, ela, na verdade, não é uma escolha, ela é algo que deveria ser muito natural. É como se não deveria nem ser comentada, né? Como se a gente pudesse só falar assim, olha, eu gosto de laranja e você gosta de maçã. Que maravilha! A gente poderia falar, eu sou monogâmico e eu sou não monogâmico e ótimo, tá tudo bem, sem crise. Mas a gente não tá nesse momento ainda da sociedade, né? Então a gente vai variando, até para mostrar que ser swinger, gente, é normal, não tem absolutamente nada demais. Nós vivemos como qualquer pessoa. Sim, mas é interessante a gente ver que vem melhorando bastante, né? A qualidade das casas, né? A gente vai passeando um pouquinho pelo Brasil, conhecendo. E, gente, tem casa de swing, balada liberal no Brasil todo. Não tem em toda a cidade, calma, mas eu acho que praticamente todas as capitais têm. Enfim, tem muita balada liberal e casa de swing pelo Brasil. E boas, né? No interior de São Paulo tem boa também. No sul, em Santa Catarina, Balneário, tem a Liberty, que é uma casa de swing, tem a Griffin, que é uma balada liberal também, as duas são boas. Tem na Bahia também, em Salvador a gente já foi. Enfim, tem bastante coisa. Então não fique achando que eu não estou em São Paulo, eu não tenho essa possibilidade de conhecer uma casa de swing ou uma balada liberal. Tem sim, pertinho de você vai ter alguma. E olha, não só, você que está aqui no Brasil, gente, aproveita, porque as casas de swing e baladas liberais do Brasil, elas costumam ser as melhores do mundo. Sim. Nós já fomos em algumas aí por esse mundão aí, e a gente pode falar, olha, os do Brasil estão assim muito boas. É uma cultura muito diferente lá, né? Lá eles não têm essa pegada do brasileiro de paquera, de olhar, não é caliente. De repente dançar. Lá é muito no vamos, né? Então, contando um pouquinho, né? Muitas dessas casas fora do Brasil, para você entrar no ambiente de interação, você já tem que passar antes num espaço lá, no locker lá, né? Como se fosse um camarim, você tira toda a sua roupa, pega uma toalha, um roupão, aí você pode ir para o espaço lá de interação. Camarim, né? Você foi generoso, né?
Como que é? Aquele Vestiário. Vestiário. É tipo um vestiário. É isso, um vestiário. Né? Você guarda lá sua roupa, guarda suas coisas, aí você vai só de roupão ou toalha para a área de interação. E aí não tem aquela coisa muito de paquera, né? Um olha pro você tá ali, daqui a pouco chega um casal do seu lado, vocês são bonitos, vamos? Opa! Na caruda, entendeu? Ah, gostei de vocês, vamos. Ai, gente, é muito esquisito. Mas... Eu nunca vou esquecer a cena dos Estados Unidos. A gente andando ali no reservado, só de toalhinha enroladinho assim. E a gente cruzava com as outras pessoas no reservado, também todo mundo de toalhinha. Eu falava assim, mas são todos iguais. Parece que são fantasminhas camaradas. Todo mundo de fantasminha. Não tinha, assim, um sex appeal, sei lá, um decote, uma fenda pra te excitar. Não tinha nada disso, né? Era só aquilo. Tanto é que a gente deu uma volta completa e falou, puta, zero tesão. Vamos sentar aqui no bar, que tinha um bar lá dentro. Tinha um bar dentro do espaço de interação, que interessante. Né? A gente sentou ali no bar, eu e o Márcio, nós dois conversando, né? Pegamos uma bebida, vamos ficar aqui, né? Estamos aqui já, vamos ficar. E aí sentou um casal do nosso lado, um casal bonito, um casal interessante, que a gente começou a conversar, foi desenvolvendo um papo, tal. E aí, através do papo, que a gente foi conhecendo melhor as pessoas, aí a gente saiu e foi com eles para uma salinha. Exatamente. Bom, já deu horário. Já deu horário, passou rápido. Falei que não dá tempo nem de falar metade das coisas que a gente queria falar. Mas é bom que fica para o próximo vídeo. E aí no próximo, a gente pode aí, você que está curioso, fique ligado no nosso canal, se inscreva, clique ali no sininho para notificações, porque a gente pode... Um próximo a gente começa a contar as histórias, as nossas histórias nas casas de swing. Que tal? Ai, meu Deus, não sei. Tem muita história, hein? A gente vai ter que dividir em várias histórias. Não sei. Mas se você quiser ter um spoilerzinho, vai lá no nosso blog, que tem muita história já contada lá, viu? marinaemarcio.com, e você pode conhecer também mais sobre nossa vida, nossas aventuras. Isso aí. São só 12 anos de postagens, tá? Então, aproveita, use ali a ferramenta de pesquisa para você não ficar muito perdido e encontrar o que você está procurando. Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo hoje sobre casa de swing e balada liberal. Vai ter muito mais novidade aqui no canal, então fique ligado, se inscreva, clique no sininho, né? A gente depois vai contar um pouco mais das histórias. E é isso aí. Obrigado, um beijo.